A Páscoa não é apenas uma celebração histórica, ela revela o plano perfeito de Deus. E hoje nós vamos explorar o significado profundo dessa celebração e como ela aponta para Jesus, o Cordeiro definitivo de Deus para nós. E também nós vamos entender que tem a Páscoa judaica e tem uma festa cristã sincretizada com uma festa pagã nesse período que muitos acham que é a Páscoa bíblica e acaba não sendo. Vamos lá para o capítulo 12, em Êxodo. Vamos ver, olha só. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Bom, esse primeiro mês do ano, ele pega assim março, abril. Então, o primeiro mês do ano instituído por Deus é março, abril. Mesmo assim, até hoje, lá em Israel, desde a volta deles da Babilônia e tal, há duas celebrações de início de ano. Eles dizem o ano religioso e o ano civil. Aí eles começam o ano religioso neste mês, chamado mês de Abib, ou mês de Nissan, que é março, abril. Como o calendário é lunar, então diferencia do nosso calendário, então não cai sempre no mesmo dia. E começam lá em setembro, agosto, setembro, o início do ano, porque eles dizem que lá é o ano contado a partir de Abraão, e aqui é o ano contado a partir da instituição da Páscoa. Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Bom, então havia uma ordem, os meses lá contados a partir da lua nova, então quando chega essa primeira lua nova ali, no fim de março, entre março e abril, quando chega essa lua nova, então no primeiro dia da lua nova é contado 10 dias. No 10º dia, eles deveriam separar um cordeiro ou um cabrito para cada família, para cada casa. Esse cordeiro ficaria separado desde o dia 10. Nós vamos fazendo uma comparação aqui com Jesus. Tá? No 10º dia, Jesus entrou montado no burrinho em Jerusalém. E do 10º dia em diante, os sacerdotes, os líderes religiosos e políticos começaram a procurar nele um defeito para poder acusá-lo e matá-lo. E eles não encontraram. Eles mataram porque ele disse que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo. Eles não encontraram nenhum motivo para matá-lo. Na tradição judaica hoje, na orientação, depois em outros textos também, esse cordeiro deveria ficar separado durante do 10º dia em diante, em 3 dias de observação para ver se não havia nele nenhum defeito, para que não precisasse ser substituído, porque o cordeiro deveria ser sem defeito. Versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. E aqui está quando a instituição do oferecimento do sacrifício pelo perdão dos pecados, pelo livramento, pela purificação. E quando Jesus vai para ser batizado no Rio Jordão e João Batista vê Jesus se aproximando, o que João Batista disse em João 1,29? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, Deus, na 10ª praga, na preparação para a 10ª praga e para a libertação definitiva do povo de Israel, Deus ordena que eles separem um cordeiro no 10º dia, que esse ano vai cair lá pelo dia 8, 9 de abril, mais ou menos. Versículo 6, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas de vocês,
nas quais vocês comerão o animal. Então ele falou assim: pega o sangue, e eles pegam um, um arbusto chamado isopo, que é o mesmo arbusto que foi dado vinagre para Jesus tomar no isopo, né? E ele não quis tomar. Eles molham o sangue e eles passavam, né? Hoje não fazem isso. Passavam o sangue nos umbrais das portas. E interessante que ficava bem o símbolo da cruz, porque era em cima dos lados que era colocado o sangue, ficando bem, unindo os pontos, bem o símbolo de uma cruz. E ali eles deveriam fazer isso, e aí a Bíblia vai falar, né, para passar, naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Então aqui nós vemos os 3 elementos da Páscoa. Os 3 elementos do jantar de Páscoa: cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. São os 3 elementos do jantar da Páscoa, da ceia, do Seder Pascal, né, da ceia pascal. Cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento, né, ou pão asmo, né, o ázimo, conforme a tradução, né. Aí ele fala: não comam a carne crua, nem cozida na água, mas assada no fogo. Tem toda a orientação, uma carne assada. Cabeças, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Então era um cordeiro especialmente consagrado para isso, não deveria ser usado para outra coisa, nem jogado fora, nem dado aos animais, nem nada, era especificamente para isso. Ao comerem, estejam prontos para sair, porque aí tem que lembrar que é a preparação. No outro dia, eles são expulsos do Egito. No outro dia, aqui é a preparação. Não está acontecendo ainda. Moisés está recebendo a orientação de Deus e irá passar ao povo. Então, no outro dia, eles irão sair cedo, né? Eles deviam passar, nós vamos ver que onde tivesse a marca do sangue na verga das portas, o juízo de Deus não entraria. Por isso a palavra pesar, saltar, a palavra pesar, que foi traduzido como passagem, mas é saltar por cima, é pular. Então, o espírito destruidor veio com a 10ª praga para matar os primogênitos de todo o Egito, mas aonde ele encontrou o sangue, ele pulou, né? Então Deus ordenou as instruções detalhadamente. Então o sangue naquele momento significava separação e proteção, né? E veja que instruções detalhadas, complexas, que eles tinham que fazer meio sem entender por quê. Porque hoje, se fizer tudo isso aqui, tem um significado. Mas para eles era simplesmente orientações que eles deveriam confiar na liderança deles e seguir a orientação que a liderança deles estava dando para eles, uma confiança quase cega. Você tem confiado nas direções de Deus para a tua vida? Tem confiado? Tem botado em prática? Tem sido obediente? Tem sido rigoroso com as orientações de Deus para a sua vida? Ou você tem levado elas de qualquer jeito? Por exemplo, a própria celebração da Páscoa, a igreja não celebra a Páscoa como ela é ordenada para celebrar, né? Não celebramos. Celebramos uma outra coisa que eu já vou falar. Aí, seguindo a leitura aqui, queridos, ele está explicando, né? Ao comer, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, ou a Pessah do Senhor, que é a Pessah, que é referindo ao anjo que passou, saltou por cima da casa deles. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então aqui Deus está dizendo, olha, agora eu vou mostrar para o Egito que não há Deus, que aquilo que eles servem como sendo Deus não há. Eu sou o único Deus. É isso que Deus está dizendo para eles. É isso que Deus está mostrando para eles, que Ele é o único Deus, o único Senhor. Não há outro. Não há outro Deus que eles devessem seguir.
O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando vir o sangue, passarei adiante, quer dizer, o anjo destruidor. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Então havia um processo que deveria ser obedecido, e aqueles que obedecessem e fizessem direitinho o processo todo seriam livres de terem o seu primogênito morto naquele dia. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Então, a Páscoa é a Páscoa do Senhor e é um decreto perpétuo. Então, é uma das festas ordenadas do Senhor. Nós vamos dizer que a Páscoa é a primeira, vai ter Pentecostes, Tabernáculos, que são festas do Senhor. Então, são as festas agora deste período do ano, depois Pentecostes no meio do ano, e as festas da celebração de tabernáculos, que é lá em setembro, outubro. Tá? Então é um memorial eterno. Deus ordenou isso como um memorial eterno a ser seguido. E aí ele é duro, inclusive, ele diz, durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Então vamos ver aí como é que era para fazer. Olha só como é que era para fazer. Era no 14º dia, que esse ano vai começar na noite, porque lá na Bíblia começa noite e dia, é de um entardecer ao outro dia, então vai começar lá em 11 de abril esse ano. A festa da Páscoa cristã, da tradição cristã, vai ser comemorada em 20 de abril. Mas a festa bíblica, na Bíblia, é 11 de abril. Então, nesse dia de 11 de abril é o quê? É a noite em que nós deveríamos nos reunir para comer o cordeiro, as ervas amargas, com pão asmo, e celebrar a festa da saída do povo do Egito. Tem todo um procedimento que tem escrito, né, o chamado Seder de Páscoa, o Seder de Pessach, que explica quais os textos bíblicos a serem lidos, cantar em família, orar em família, dar presentes para as crianças, várias partes que compõem essa celebração linda que é a celebração da Páscoa. Inclusive para os discípulos, esse ano eu vou, assim como eu fiz, queridos, com o Hanukkah, eu vou fazer também uma preparação assim de orientação para como você celebrar na sua casa, em família, a festa de Páscoa. Mas aqui aqui estão as orientações, né? Existem outros textos que nós vamos estudar com as orientações, mas aqui estão as orientações. Então, a primeira coisa, nesse dia 14 é o dia dessa noite. Algumas tradições judaicas comem cordeiro. Outros entendem que não vão comer o cordeiro por não existir o templo. Cristãos, alguns acham que come o cordeiro, outros dizem que não, que Jesus é o cordeiro, que não precisa, mas isso é entendimentos e tradições, né? Então aí celebrem com o Estatuto Perpétuo, e aí durante 7 dias comam pão sem fermento. Então na primeira noite é essa celebração. No dia seguinte, durante 7 dias, se come pão sem fermento, que vai começar lá no dia 12 de abril e se estende por 7 dias, pães sem fermento, e não comer nada com fermento. Na verdade, na tradição é retirar da casa todo o fermento. O fermento aqui simboliza o pecado, simboliza tudo aquilo que não agrada a Deus, né? O fermento aqui, ele tem um significado, tá? E essa festa, então, de Páscoa, ela é simbolizada, a refeição inclui o matzá, que é esse pão sem fermento, ou como a gente chama, pão asmo, tá? Então, o pão sem fermento, durante 7 dias. Então, que você se organize aí já para abril, né? Já vai se organizando aí, chegar em abril, fazer os 7 dias, pão sem fermento. Continuando a leitura e o entendimento, aqui, tirem o fermento no primeiro dia, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao 7º dia será eliminado de Israel. Olha só, Deus deu uma ordem, né? Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no 7º. Então, olha só como é que é. Primeira noite, que era o 14 de Nissan, acontecia o Seder de Páscoa, o jantar de Páscoa.
No dia seguinte era o dia de Páscoa, que foi o dia que Jesus foi crucificado. Agora vamos ligar as coisas com Jesus. No dia seguinte era o dia de Páscoa, que foi o dia que Jesus foi crucificado, que era o dia para começar a comer pão sem fermento, e na noite era a celebração do jantar, da festa de Páscoa. Aí, 7 dias sem fermento, e aí, por fim, no 7º dia, um outro dia de celebração. Então haviam ali 2 dias de celebração, no primeiro e no último dia dos pães sem fermentos, e na noite da Páscoa, o jantar de celebração. Nós, tradicionalmente, achamos que Jesus, ele morreu e ressuscitou na sexta-feira. A gente celebra, Jesus morreu, ressuscitou na sexta-feira, tá tudo certo. Ok, mas se Jesus morreu e ressuscitou na sexta-feira, ele não cumpre o propósito dele ter, ficado 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ou seja, ele tinha que ficar na sepultura 3 dias e 3 noites. Mas se ele morreu e ressuscitou na sexta-feira santa, se ele morreu na sexta-feira santa e ressuscitou no domingo, ele não ficou 3 dias e 3 noites na sepultura. Ele ficou uma noite, que é a da sexta, um dia, que foi o sábado, 2 noites, então, que é com a do sábado, e aí ressuscitou. Então, se Jesus morreu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, então ele não ficou os 3 dias e 3 noites no túmulo, mas nós sabemos que, pela palavra de Deus, ele ficou. Então há alguma coisa aí que a gente não entende. E por que a gente não entende? Porque a gente segue a leitura e o calendário e a cultura por nós. A gente segue por nós, pela nossa cultura aqui, e quer ler a Bíblia com a nossa cultura. E paciência, porque a gente não tem obrigação de saber toda a cultura bíblica da época. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho isso. Hoje vai ficar meio aula essa parte aqui. Jesus chega em Jerusalém no chamado Domingo de Ramos. Né? Mas não se sabe, não era necessariamente um domingo. Na verdade era. Ele chega em Jerusalém no primeiro dia da semana, no Domingo de Ramos. Ele fica o domingo, a segunda e a terça em Jerusalém, sendo observado pelos judeus, para que seja encontrado nele algum defeito para que ele seja morto. E não encontram. Ele entra triunfantemente em Jerusalém, entrada triunfal de Jesus no burrinho. Alguém fala assim, ele entrou no burrinho porque ele era humilde. Ele entrou no burrinho porque ele não entrou numa carruagem. Não, gente. Desde os tempos de Davi, os reis de Israel entravam em Jerusalém montados em um burrinho. Vai lá ver como é que Davi entrou em Jerusalém, montado num jumentinho. Aquele ato dele entrar montado no jumentinho era um ato de declaração de que chegou o rei. Por isso que eles lançavam as vestes, sacudiam palmas nas mãos e gritavam, Hosana, quer dizer, salva-nos, Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, né? Chamavam ele de filho de Davi, ou seja, estavam proclamando o reinado dele. Então essa entrada triunfal em Jerusalém não foi assim, foi humilde, entrou montado num jumentinho que... Não, ele entrou montado num jumentinho que nunca havia sido montado, porque era assim que entrava o rei de Israel quando ia ser coroado. Você sabia disso? Quem sabia aí já disso aí, coloca aí se sabia. Quem para você é novidade, coloca aí, escreve aí se é novidade. Dá um bom dia aí. Se você sabia que a entrada de Jesus no burrinho não era sinal de humildade, era sinal de reinado. Não que Jesus não fosse humilde, obviamente. Ele se humilhou, deixando a sua glória e estando limitado como homem. Não sabia, Cris? Olha só, a maioria a gente não sabe, né? E não condeno quem não sabe, porque a gente lê a Bíblia ali aos nossos olhos, né? Não a nossa. Se você procurar lá como é que Davi entrou em Jerusalém quando foi ser coroado, lá como ele entrou, no burrinho. Bom dia, Ali! Também não sabia, né? Pois é, então, aquilo tudo era a chegada do rei Jesus. Porém, eles estavam buscando uma maneira de matá-lo. Então, o cordeiro tinha que ficar
3 dias sendo observado. Se não tivesse defeito, então ele podia ser sacrificado. Aí Jesus ficou domingo, segunda, terça, não acharam nele defeito, e acharam quando ele disse: você é o filho de Deus? Sou o filho de Deus, então você vai morrer, porque você blasfemou porque disse que é o filho de Deus. Então não tinha defeito, não tinha mentira, então ele podia morrer por nós, como nosso cordeiro da Páscoa que tira o pecado do mundo. Na noite ali, da quarta, você aprendeu que foi, aliás, na noite da terça, e você aprendeu que foi na quinta, mas na noite da terça ele faz a ceia com os apóstolos. Ele celebra a ceia com os apóstolos, na noite da terça. No outro dia, era pães, no outro dia era o dia que os judeus iam fazer o sacrifício da Páscoa. Aqui está dizendo: estou amando essas lives, aprendendo muito. Obrigado, Cris. Obrigado. Um abraço para você, um abraço para todo o pessoal aí da Assembleia de Deus Madureira de Santa Bárbara do Sul. Então, no outro dia, né? Então, vou seguir a ordem aqui para tentar fazer você, não deixar você se perder, porque é bastante informação. Então, ele chega em Jerusalém no domingo, segunda e terça ele fica sendo observado, não acha um defeito. Quando chega na terça à noite, estou indo à Semana Santa, tá? Estamos lendo aqui na Bíblia. Quando chega na terça de noite, ele faz a ceia com os apóstolos. Você aprendeu que era na quinta, né? Na igreja evangélica, ou na catequese, você aprendeu que ele fez a última ceia na quinta. Não foi na quinta, foi na terça. Na terça à noite ele foi preso. Vou mudar tudo a tua Semana Santa agora. Mas agora nossa igreja já vai fazer Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa. Pode continuar fazendo, mas eu vou te explicar como é que é. Não estou aqui para mudar a tua igreja, a tua vida, mas eu estou aqui para fazer você entender, tá? Como é que foi mesmo. Essas 8 idas a Israel, já ter conduzido caravana lá, né? Isso aí foi me fazendo entender todo aquele local, toda aquela história, e sem falar muito estudo, né? Muita leitura, muito estudo, com pessoas que entendem disso, né? E aí, queridos, quando ele entra em Jerusalém e faz a ceia de Páscoa na terça, depois da ceia de Páscoa, ele sai, vai para o Getsemane. Lá ele é preso, na madrugada da terça para quarta. Na madrugada da terça para quarta. Na quarta-feira de manhã, ele é julgado e condenado. E no final da manhã, crucificado. Às 3 horas da tarde da quarta, ele morre, na hora do sacrifício do Cordeiro da Páscoa. Por que, se ele comeu a Páscoa o dia anterior? Porque os judeus haviam... Agora é uma longa explicação, não vou entrar nisso, mas durante o período Hasmoneu, que foi ali os 200 anos antes de Cristo, que os gregos governaram, eles tiraram da tribo de Issacar o cálculo dos dias, e como era uma festa dia 14 e uma festa dia 15 de Nissan, eles juntaram todas numa só no dia 15, e eles estavam então comemorando a Páscoa um dia depois. Os essênios e João Batista, Jesus tinha bastante assim, relacionamento com os essênios, celebravam no dia certo. Inclusive, aquele homem que Jesus estava carregando lata d'água na cabeça era um essênio. Longa explicação do porquê era um essênio. E Jesus faz o jantar lá no cenáculo com os apóstolos na casa de um essênio. Então, comemorava no dia certo. Então, comemorava no dia 14, mas todo o resto de Israel estava comemorando no dia seguinte. Então, por isso, ele foi sacrificado na hora que o cordeiro estava sendo sacrificado no templo. Ele morreu na cruz às 3 da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e tudo mais. Era quarta. Agora conta comigo. Quarta de noite, ele fica no túmulo. Uma noite. Quinta de dia, ele fica no túmulo. Um dia. Quinta de noite, ele fica no túmulo. 2 noites. Sexta de dia, ele fica no túmulo. 2 dias. Sexta de noite, ele fica no túmulo. 3 noites. Sábado de dia, ele fica no túmulo. 3 dias. E ao final do sábado, não no domingo de manhã. Domingo de manhã foi quando as mulheres foram lá, ele já tinha ressuscitado, mas já tinha acontecido muita coisa naquela noite. Lembra que deu tempo dos soldados verem, desmaiarem, correrem para os sacerdotes, mentirem que tinha sido roubado, toda aquela situação que aconteceu naquela noite.
3 dias e 3 noites. Então Jesus morreu na quarta, às 3 da tarde, e ressuscitou no sábado à noite, no fim do Shabat. E passou 3 dias e 3 noites no túmulo. Ué, mas a Bíblia diz, quando Jesus estava lá na cruz, que todos tinham pressa porque estava chegando o sábado dos judeus e era grande o dia daquele sábado. Se o outro dia era sábado e Jesus estava na cruz, então como é que Jesus não estava na cruz na sexta? Como é que ele estava na cruz na quarta? Apóstolo, agora você está me enrolando, agora está errado. Vamos lá então, explicar para você o que é um sábado na Bíblia. Um sábado na Bíblia não é só segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Esse é um sábado que tem toda semana, tem um sábado. Mas tem muitos outros sábados na Bíblia que não são da semana. Aqui, ó, eu li aqui para vocês, né? Convoquem uma santa convocação, versículo 16, uma santa reunião no primeiro e no último dia. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto a preparação da comida. É só o que vocês poderão fazer. Ou seja, é Shabat, é descanso. Então, o primeiro e último dia da festa de pães asmos, na sequência da Páscoa, é Shabat, é descanso. Ou seja, aquela quinta-feira era Shabat. Então, a quarta-feira era a véspera do sábado. Teve 2 sábados naquela semana. A quinta era sábado e o sábado era sábado. Você consegue entender? Isso é muito complicado para você. Está conseguindo entender? Me fala aí. Me fala aí se está fazendo sentido, se eu estou conseguindo me fazer explicar, se está clareando para você isso. Eu estava uma noite em Jerusalém na festa dos tabernáculos, primeiro dia da festa. Aí era 4 horas da manhã, eu fui para o Muro das Lamentações, porque estava tendo eclipse lunar, aí a lua de sangue. Aí eu queria bater foto, entendendo? Sim, entendendo, Guilherme? Shalom, shalom, Guilherme, entendendo? Que bênção, um abração. Abração para você, para Rose. Eu queria bater foto do muro com a lua de sangue, a lua vermelha. O que eu não sabia é que a lua ia ficar do outro lado, então não tinha como bater fotos da lua e do muro. Aí eu cheguei lá no muro e eu batendo foto e filmando, e eu vi que algumas pessoas estavam sendo repreendidas por bater foto e filmando. Porque lá no sábado não pode bater foto e filmar lá no muro, porque ele é tudo, várias coisas não pode, e uma das que não pode lá no muro o resto pode, mas lá no muro não pode bater foto e filmar. E aí eu, por ser um lugar sagrado e tal, né, então respeitar totalmente a lei ali, a tradição. Eles acham que não pode ficar clicando assim coisas no sábado. E aí eu tava ali e eu continuei filmando, batendo fotos, vi que algumas pessoas estavam sendo repreendidas, mas já me preparei, se vier me repreender, vou dar uma resposta, porque lá em Israel eles são muito diretos, então eu não sou uma pessoa que falo muito direto, mas lá eu entro no modo direto e aí falo também, porque é assim que eles falam. E aí chegou para mim um sacerdote, eu sei que era um sacerdote pela forma como ele estava vestido, adoro suas explicações, são esclarecedoras. Obrigado, Guilherme. Obrigado, que bênção. Bênção, glória a Deus. E então eu já sei pelo modo que eles estão chegando. Ele chegou assim, barbudo, aquela barba branca, roupa branca e tal. Ele era um descendente de Levi, ele era um descendente de Arão, um Cohen. E aí ele chegou para mim, e diferente do que eu estou acostumado a ouvir lá, que eles chegam de forma direta, ele chegou simpático. Ele disse: por favor, não pode, em inglês, né? Fala, não pode bater foto aqui hoje e tal, por favor, guarde a sua câmera e tal. E eu olhei para ele do jeito direto e disse: Why? It's not Shabbat. Eu falei: não, hoje não é Shabbat. E ele falou: sim, hoje é Shabbat. Aí eu olhei para ele e disse: hoje é segunda. Ele disse: é segunda, mas é um Shabbat na segunda. Como assim um Shabat na segunda? Sim. Aí depois, quando eu cheguei lá no evento que nós estávamos, da Festa dos Tabernáculos, começaram a ler o texto da Festa dos Tabernáculos, e aí estava escrito lá, na Festa dos Tabernáculos, primeiro e último dia da festa, nenhum trabalho servil fareis, sábado santo vos será. E aí, quando eu vi aquilo, só a gente lê a Bíblia, mas como a gente olha pela nossa cultura, a gente não percebe isso. Então,
Na verdade, aquela semana teve 2 Shabat. Então Jesus morreu na quarta, quinta era Shabat, sexta as mulheres foram comprar as especiarias, descansaram no sábado, que era Shabat de novo, no domingo elas foram para embalsamar o corpo de Jesus, mas ele não estava mais, ele já tinha ressuscitado, porque ele ressuscitou no fim do Shabat, completando os 3 dias e 3 noites na cruz. Então, aqui tem toda a explicação dessa celebração, né? Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia com um decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam um pão sem fermento desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. Lembrando que esse primeiro mês aqui não é o primeiro mês de janeiro, é o primeiro mês do calendário bíblico, que é entre março e abril, tá? Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. E aí entra o sobrenatural, o que aconteceu na sequência. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro, um cabrito para cada família, sacrifiquem para celebrar a Páscoa, molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Esse sopo é um arbusto assim, mas eu tenho aí zátar com sopo. Zátar é um tempero lá que bota no pão, pega o pão árabe, né, pão sírio, bota azeite, e aí bota o zátar, que tem sopo assim por cima, e come aquilo. Comida típica de lá, né, no caso. Deve ter aqui, mas agora já está guardado aqui. Coloque o sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para seus descendentes. Obedeçam a essas instruções, a Bíblia fala. Como a gente tem dificuldade, né? Ele não tinha como entender direito, era para fazer, mas eles fizeram e Deus abençoou. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa, quando entrarem na terra que o Senhor prometeu aos seus pais, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito e poupou essas casas quando matou os egípcios. Queridos, aqui tem um outro ensinamento: ensinem os filhos. Tem um outro ensinamento aqui: ensinem os filhos. Ensinem os filhos. Esse é o outro ensinamento: ensinem os filhos. Ensinem os filhos. Nós precisamos ensinar detalhadamente a palavra de Deus, os princípios de Deus, contar para eles as nossas experiências com Deus, contar para eles os milagres, as coisas que Deus já fez na nossa vida e através da nossa vida. Nós temos que compartilhar com eles. Depois os israelitas... Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, Faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. E o choro, o desespero tomou conta. Agora eu quero falar, queridos, então a Páscoa ela é a primeira e ela é a celebração básica. Nós fomos roubados, na nossa fé cristã, roubados das celebrações bíblicas. Ao invés disso, foram colocados sincretismos religiosos, substituindo, desde o concílio de Nicéia, em 300 e alguma coisa, depois de Cristo, a Páscoa bíblica foi desvinculada da Páscoa cristã, porque a Páscoa cristã
é a celebração da morte e da ressurreição de Jesus. Ok, mas a questão é que na Páscoa aconteceu a morte e a ressurreição de Jesus, ou seja, então não deveria haver uma Páscoa cristã, deveria haver uma Páscoa bíblica na qual se celebra a ressurreição e a morte de Jesus, porque a morte e a ressurreição de Jesus, porque foi nesse período que aconteceu a morte na cruz. Então, queridos, Jesus, ele cumpriu essa função do Cordeiro com o seu sangue, com a sua morte na cruz, com a sua redenção para nós. E a questão é que depois a festa bíblica foi sincretizada com a festa de Easter. Tanto que em inglês, por exemplo, tem duas palavras para Páscoa. Tem Easter, que é a Páscoa chamada cristã, e tem Passover, que é a Páscoa chamada judaica. Por que acontece isso? Porque, na verdade, a festa da Páscoa cristã foi sincretizada com a festa da deusa Easter, a deusa germânica Easter, cujos símbolos eram os ovos e os coelhos para representar fertilidade da primavera no Oriente Médio. Então, isso foi absorvido, foi sincretizado culturalmente e hoje os cristãos comemoram uma festa sem entendimento da realidade dela, com datas erradas, com situações erradas e acham que é para comer chocolate. Eu gosto muito de comer chocolate, não precisa ser só na Páscoa, você pode me dar chocolate, que chocolate eu gosto. Se for mais amargo, assim, melhor, porque daí também não tem tanto açúcar, né? Fica menos engordoide, né? Mas, queridos, né? Diz que sou chocólatra. Não sou chocólatra, porque daí lembra idolatria, né? Mas agora, sim, tudo isso é maravilhoso. Agora, a Páscoa, o significado dela é outro. O significado dela é a morte e a ressurreição de Cristo, sim, e também a celebração, chocolate o ano inteiro. Na época da Páscoa, pão sem fermento, ervas amargas e cordeiro. É isso aí, até rimou, né, Guilherme? Gostei dessa. O Guilherme botou aqui chocolate o ano inteiro. Então, chocolate o ano inteiro. Na Páscoa, ervas amargas, cordeiro, né? Ervas amargas, pães asmos e cordeiro. O cordeiro tem que ser por último para rimar com chocolate o ano inteiro. Olha só como Deus é bom, né? Deus quer que a gente coma chocolate o ano inteiro e ervas amargas e pães asmos só nos 7 dias da Páscoa ali, né? Que benção! Amém? Então, queridos, entendendo isso, entendendo que a Páscoa é esse memorial eterno, né? É um memorial para todas as gerações, devemos colocar isso em prática, é um símbolo da remoção do pecado, da impureza, de uma consagração clara. Na celebração da Páscoa, a gente celebra algo que é o início da nossa vida com Deus, o início da nossa libertação, da nossa restauração e da nossa salvação em Jesus. E é uma festa que foi estabelecida lá em Êxodo, quando o povo de Israel foi orientado por Deus para preparar-se, né, para sair da terra do Egito. E como eles não seriam atingidos pelo anjo da morte que passaria e mataria o primogênito do Egito, assim humilhando os deuses do Egito. A partir de amanhã a gente vai falar da saída do povo de Israel, né? Vai ser lindo. Olha, amanhã eu acredito que teremos ainda a live. Quinta talvez nós não teremos, tá? Quinta talvez nós não teremos e voltemos na sexta. Eu estou fazendo mudança e a mudança terá que ocorrer na quinta de manhã, então não tenho como garantir que teremos na quinta, tá? Mas eu vou fazer o possível, senão na sexta a gente volta, tá? Então vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, porque o Senhor instituiu a Páscoa como um lembrete do poder redentor. Obrigado por enviar Jesus como Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Nos ajuda a viver realmente marcados pelo sangue de Jesus com fé, com obediência, com gratidão. Ajuda-nos a ensinar as futuras gerações como o Senhor ordenou, meu Deus. Ensina as crianças. Ensina que nós possamos, ó Deus, conduzi-los no caminho da redenção. E que nós possamos realmente, ó Deus amado, ser restaurados aos princípios, ó Pai. Abençoa a tua igreja ao redor do mundo para que a gente possa, ó Deus amado, agora romper com essas tradições greco-romanas que nós adquirimos, que nós herdamos e que nos levam a não celebrar as festas bíblicas corretamente.
Nos conduz, ó Pai, em tudo na tua vontade, para a honra e para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Um abração a todos em nome de Jesus. Amanhã minha expectativa é entrar, nem que a live seja mais curta, mas aí vamos nos organizando aí, porque, Guilherme, sabe que eu tô indo aí para perto aí, né? Então logo eu vou estar aí pertinho, a gente vai se visitar mais seguido. Deus abençoe. Um abração para vocês. Em nome de Jesus. Não estou conseguindo encerrar aqui, achar o botão, enquanto isso assim, amém, mãe, amém, Guilherme, amém, Ana, Deus abençoe, tchau, tchau.